O torcedor vascaíno está cansado. Cansado. Até quando essa palhaçada dentro do Vasco? Até quando esse desrespeito com uma instituição centenária como o Vasco da Gama? Até quando esse desrespeito com mais de 20 milhões de torcedores que estão espalhados pelo Brasil? Até quando esse desrespeito com essa cruz de Malta? Que eu que estou aqui carrego, que você que está aí carrega e ama carregá-la. Até quando? Hoje, um vexame. Um vexame, inclusive, histórico. Histórico para o Vasco, porque perde para o Criciúma pelo placar de 4-0. Histórico para o Criciúma, pois é a maior goleada do clube catarinense em uma disputa, em uma partida, melhor dizendo, de Série A do Brasileirão. Olha que coisa legal. Olha que coisa bonita. Tá lá, ó, na lista de partidas, na lista de jogos do Criciúma, a maior goleada como visitante, 2024, contra o Vasco em São Januário. Olha que bonito. Onde vocês estão levando o Vasco da Gama? Alô, 777 Partners. Alô, Lúcio Barbosa. Que incompetência de vocês. E para fechar com chave de ouro, esse papelão que é a SAF do Vasco da Gama, essa vergonha que é a SAF do Vasco, que consegue ser mais bagunçada que a associação antes da venda. Hoje, Ramon Dias é demitido. É demitido. Não pediu demissão, ele foi demitido. Por volta de 6h30, 6h40, o Vasco emitiu uma nota oficial em seu Twitter, em sua rede social, informando o desligamento do treinador. Logo após a nota emitida pelo Vasco, divulgaram-se algumas informações trazendo a notícia de que o Ramon teria pedido a demissão. Mas não foi assim, porque o técnico argentino acabou de se pronunciar. Acabou de se pronunciar na sala de imprensa de São Januário. Não foi uma coletiva, não foi perguntas e respostas, foi um pronunciamento de Ramon e Emiliano, confirmando que eles não pediram demissão, mas que souberam da demissão através do Twitter. E aí a pergunta que eu faço é, se já não bastasse, né, uma grande incompetência dessa gestão que hoje tem o Vasco da Gama, agora é uma gestão de respeito, porque houve um grande respeito nessa demissão do Ramon. Como pega um técnico que ficou marcado na história do torcedor? Não tenho dúvida que dos últimos 5, 4, 3 anos é o melhor técnico que passou pelo Vasco da Gama. Se não fosse por Ramon Dias, o Vasco estaria jogando a Série B do Brasileirão nessa temporada de 2024. Eu não tenho dúvida, o Vasco ficou na Série A pelo trabalho que Ramon Dias fez no Vasco no ano passado. E eles pegam um trabalho lindo, um trabalho histórico, que de fato, hoje não desempenhava um grande resultado, mas eles pegam esse trabalho, amassam e jogam no lixo. Porque além de haver uma demissão e sem nenhum tipo de técnico à disposição no mercado, eu trago aqui, ó, a lista a vocês que eu fiz questão de separar. Com relação ao brasileiro, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Thiago Carpini, Luiz Felipe Scolari. Aí temos o Pepa, português, que passou pelo Cruzeiro. Temos Diego Alonso, uruguaio. Temos Jorge Sampaoli. Temos Domenech Torrent. Temos Bruno Lage, que passou pelo Botafogo na última temporada. E aí? São esses? São essas as opções melhores que Ramon Dias? É claro que não. É claro que não. Então é uma SAF que não tem projeto. Porque um projeto, meu amigo torcedor, um projeto não é feito, né, com uma renovação contratual feita no final do ano passado até 2025 e uma demissão 2 meses, 4 meses após. Isso não é projeto. Isso não é projeto. É um projeto ruim, inexistente, porco, porque demitem o diretor executivo e demitem o técnico. O Vasco hoje é um clube, assim, não sei nem o que é o Vasco. É uma empresa, né? Que é assim que se denomina hoje. É uma empresa que não tem um diretor executivo e não tem um técnico. Quarta-feira, temos jogo. Não sei se você sabia, creio que como bom torcedor você sabia. Quarta, o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, que no meio da semana passada, deu de 4 no Boca Juniors dentro da Arena Castelão. O Vasco enfrenta esse mesmo Fortaleza na mesma Arena Castelão, com um técnico do Sub-20. O William Batista, não. O William Batista, não, porque ele foi demitido. O Vasco pegou uma das melhores promessas de técnicos aí do futebol brasileiro e demitiu. O Vasco pega o seu técnico do profissional, que foi importantíssimo no ano passado, e o demitiu.
Esse é o Vasco. E é claro, a gente aqui, a respeito ao Ramon, traz as palavras dele no pronunciamento feito agora há pouco em São Januário. Dê uma olhada aí nas palavras de Ramon Dias. Primeramente quería agradecer a todo el mundo acá que está acá adentro, a todo el mundo vasco, a un grupo, que un grupo hace uno de los 8 mejores meses que me tocó hacer en esta profesión, porque hicimos historia el primer torneo que Agenchi ficó acá. Es un momento duro porque Agenchi no esperaba terminar de esta forma. Y nada, agradecer, primordial que por siempre van a tener un vascaíno acá, tanto yo como mi familia vamos a torcer por Vasco porque es un club enorme. Lo que sí no gusté de la forma que acabó, así que merecíamos otro tipo de respeto, no ser dimitido por Twitter, porque a gente fez mucho por Vasco, pero nada, el fútbol es así. Yo sé que vamos a tener revancha en algún momento, algunos van a estar contentos y otros no tanto, mas siempre van a tener un vascaíno acá de corazón. Emiliano, no, primero yo también quiero agradecer. Vamos. Porque desde que estoy en Vasco es la primera vez que me tocó vivir una situación de jugar para el descenso. Fue el primer club en mi historia de entrenador que me tocó luchar por un descenso. Siempre luché por títulos, por logros. Por eso mi currículum, si ustedes lo observan y lo ven, va a ser muy claro. Siempre la intención siempre fue de conseguir cosas y conseguir logros. Lamento lo que pasó por ahí, pero yo tengo que agradecer porque el cariño que me han dado acá en Brasil fue enorme. Agradecerle a toda la gente, a todos los vascaínos. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por ahí por Twitter. Sí que merecíamos otra cosa. Pero entendemos también que el fútbol es a base de resultados. Pero esto recién comienza, hablamos con los jugadores que es un camino largo todavía de recorrer, esto recién empieza, recién comienza. Pero yo les tengo que agradecer porque me han brindado un cariño enorme. Por eso tengo que agradecer a todos, a los jugadores, al club, a la gente, a todo el mundo, y seguramente en algún momento nos encontraremos. Nos vamos a encontrar y por ahí tengamos que jugar en la Libertadores o en la Copa, en alguna cosa, pero solamente le tengo que agradecer el cariño que me dieron en Brasil. Muchas gracias. Só para esclarecimento, vocês não pediram? Sim. Eu escucho el programa de vocês, eu escucho así que tranquilo. Al vascaíno, tem que fechar con este grupo. Porque cuando el año pasado fijó con el grupo, ayer las cosas acontecieron. Apoya al grupo, apoya al jugador, al grupo da la vida por vocês. Entonces, solo quería parar eso. Obrigado por tudo y nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego. Gracias. Tá certo. Então, eles não quiseram. Torcedor vascaíno, é de fato tenso, é complicado. A Ramon e Emiliano, apenas o nosso agradecimento. E só para justificar aqui a vocês, antes que todos, e eu entenderei, venham nos comentários falar: Lucas, calma, não é bem assim. Algumas informações dizem que o Ramon pediu demissão ao invés de ser demitido. E é de fato isso que acontece no momento. É uma grande, como eu posso dizer, incerteza. O Ramon deixou claro, né, nesse pronunciamento, não foi uma coletiva, né, em que ele havia sido demitido pelo Twitter e foi pego até de surpresa no seu pronunciamento. Porém, torcedor vascaíno, essa é a informação que Ramon utilizou por meio das suas palavras. Mas também, dentro do Vasco da Gama, fontes afirmam que o Ramon Ramon teria pedido, né, a sua demissão, e vai além, né? O fato dele ir até a coletiva falar sobre o Twitter é porque vai ter aí uma entrada na justiça do técnico argentino. Você acabou de falar antes do pronunciamento, Ramon tem o seu contrato com o Vasco até 2025,
Um contrato que foi renovado no início desse ano, um contrato bilionário, com uma multa rescisória altíssima, e o Ramon poderia estar falando essas palavras, no caso, nesse pronunciamento dado, né, tentando fazer com que lá na frente, quando entrasse na justiça, pudesse alegar que foi demitido ao invés, né, de ter pedido demissão e conseguir um valor financeiro. Então, a gente tem que trazer os dois fatos, né, da notícia. Um lado do Vasco afirma que o Ramon pediu demissão. O lado do Ramon afirma que o Vasco é o Vasco que demitiu mesmo, né, e inclusive fazendo, se pronunciando dessa maneira, né, através das suas palavras, para que consiga ganhar algo na justiça, visando aí essa multa rescisória que há no contrato assinado. De fato, está tudo errado. Se o Vasco demitiu, está muito errado, porque não poderia ter demitido o Ramon. E se o Ramon pediu a demissão, é completamente compreensível. É completamente compreensível. A gente tem que falar sobre isso com vocês. Porque, meu amigo torcedor, sinceramente, só para trazer as palavras, né, do Emiliano no comunicado dado, né? Não gostei da forma que terminou. Achei que merecemos mais respeito e não ser demitido pelo Twitter. A gente fez muito pelo Vasco. Foram essas as palavras do técnico argentino. Então, do auxiliar técnico argentino, né? Perdão. Então, torcedor vascaíno, a questão é, de qualquer jeito, tá ruim. Se o Ramon pediu demissão, tá ruim. Se o Vasco demitiu o Ramon, tá ruim também. Porque não há outro técnico no mercado, a gente trouxe essa lista para vocês. E acima de tudo, se o Ramon pediu demissão, ele chegou ao limite de não dá para continuar no Vasco. Não tem como continuar no Vasco. O técnico, né, o profissional, pediu vários jogadores durante a temporada e foram muitos. Não chegou quase algum. Houve problemas com o antigo diretor executivo Alexandre Matos. Promessas foram feitas ao Ramon através do grupo norte-americano, não foram cumpridas. Josh Warner veio ao Rio de Janeiro na semana passada e pediu, né, para que o Ramon colocasse dentro das 4 linhas atletas mais jovens. Não sei se vocês perceberam, mas houve uma mudança brusca no comportamento de Ramon, colocando atletas como Juan Força, de 22, colocando Ryan, de 17, dentro do time titular, por conta até desse pedido do grupo norte-americano. Então o Ramon é um técnico cascudo, o Ramon é um treinador de futebol a nível internacional, o Ramon é um técnico que não está acostumado, né, a não ter os seus pedidos atendidos, como o próprio disse em comunicado, está acostumado a lutar por títulos e não vai ser colocado dentro de uma caixinha por um americano que chega aqui ao Brasil e fale: eu quero que você coloque jovens dentro do elenco. Tipo, calma aí, né? Tá de brincadeira. Então, realmente, foi um clima muito pesado, um clima de despedida. Ramon não é mais técnico do Vasco. O trabalho que já era ruim ficará ainda pior sem a presença do Ramon. Quarta-feira temos uma decisão pela frente, sem técnico, sem confiança, com uma goleada nas costas e uma preocupação. O que será do Vasco nesse ano de 2024? O que será do futuro, sem um técnico e sem um diretor? E o que será do presente, com essa bagunça hoje que é o Vasco? Não há pronunciamento de Lúcio Barbosa, não há pronunciamento de absolutamente ninguém dentro do Vasco. Não vemos a 777 colocando a cara. Nosso CEO do grupo norte-americano esteve presente na semana passada e não falou ao torcedor. Então tá tudo uma bagunça. Se era pior com a associação, meu amigo, me desculpe te falar, hoje consegue ser pior ainda. Se era ruim, né, com a associação, hoje está pior. Porque antes, pelo menos, o Vasco era nosso. Antes, pelo menos, a gente tinha alguém a apontar o dedo e falar: você tá ruim. Jorge Salgado, você é ruim. Campelo, você é ruim. Eurico, você é ruim. E qualquer outro ex-presidente do Vasco. Hoje, a gente não consegue, porque nós estamos aqui e o grupo norte-americano está lá do outro lado do mapa. Então, assim, é duro, é complicado, é desrespeitoso, é cansativo. Esse é o atual panorama do nosso Vasco. Um Vasco que se complica dentro de campo, perdendo para uma fraca e limitada equipe do Criciúma. E se complica também fora de campo, pois nesse momento não há um técnico na beirada do gramado. Então, é realmente uma situação complicada. A cada momento que a gente está gravando aqui, chegam novas informações, né? Por exemplo, o Bruno Braz, lá do Portal UOL, trouxe a informação que testemunhas que estavam no vestiário garantem que Ramon comunicou aos jogadores e à direção que estavam saindo. Isso, Vasco emitiu a nota oficial. Então, o clube avalia que eles aproveitaram essa brecha e deram uma declaração por uma estratégia jurídica para não abrirem mão da multa rescisória. Então, o Vasco entende que eles pediram demissão. O treinador, ao lado do seu auxiliar, foram até no pronunciamento, né, dizer que foram demitidos. Então, é uma situação muito complicada. Assim, hoje o Vasco da Gama é tão ruim internamente, é tão bagunçado, que até uma demissão, uma saída do técnico, também vira uma bagunça. Porque nem a demissão de um treinador, nem a saída de um treinador, nós conseguimos entender se foi demitido ou se pediu demissão. Olha o nível, né, de bagunça do nosso Vasco da Gama. É completamente surreal. É surreal hoje o que acontece no nosso Vasco. Ao torcedor, parabéns
Parabéns por ter ido São Januário. Parabéns por ter se comportado e não ter prejudicado, acima de tudo, o Vasco. Lembrando, esse elenco aí custou mais de 100 milhões de reais. Parabéns a Alexandre Matos, parabéns ao grupo norte-americano, parabéns ao Lúcio Barbosa, que consegue ser pior que o ACO Luiz Melo, e a todos envolvidos nessa bagunça no Vasco da Gama. É realmente muito surreal, é realmente muito triste o que hoje é visto dentro do nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o nosso pós-jogo, boa noite. A gente não tem nem nome para dar aqui esse vídeo. E é claro, amanhã às 7 horas estaremos aí muito provavelmente com mais uma Acorda Vascão. E se tivermos novidades durante essas próximas horas, traremos a vocês aqui. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.